Alô pessoal, mais um vídeo para falarmos do Flamengo que já está em São Paulo. Inclusive nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, a delegação do Flamengo está dentro do ônibus, saindo de Congonhas, indo para Santos, local do duelo com o São Paulo nessa quarta-feira. É isso mesmo, para quem não sabe, o São Paulo vai mandar o jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro, campo neutro, o que ajuda demais a vida do Flamengo nesse duelo com o São Paulo, um duelo muito importante, porque o Flamengo segue ali, pau a pau na briga com o Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro. E para esse duelo com o São Paulo, o Flamengo tem novidades, duas boas novidades na lista de relacionados, levando em conta que o técnico Felipe Luiz já tem muitos desfalques para esse jogo contra o Tricolor Paulista, e a gente vai trazer todas essas informações. Tem também STJD marcando o julgamento de Bruno Henrique. Será que o Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo por mais tempo? E a Conmebol, enfim, definiu o horário da final da Libertadores, um horário diferente das últimas edições. Fica ligado que a gente vai contar para vocês agora. Mas vamos para as informações, galera. É o seguinte, a Conmebol definiu o horário da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. E quando eu falo Palmeiras e Flamengo, é exatamente assim, porque o Palmeiras vai ser o mandante e o Flamengo será o visitante. O que isso quer dizer, Venê? Quer dizer que o Palmeiras teve a melhor campanha durante a competição, o Flamengo ficou atrás do Palmeiras, quer dizer que o Palmeiras vai ficar no vestiário do time mandante e o Flamengo ficará no vestiário do time visitante. Quer dizer que o Flamengo vai jogar de branco? Não. Para quem acompanhou o nosso último vídeo, o Flamengo vai jogar de rubro-negro, camisa rubro-negra. Não essa aqui, porque essa aqui é comemorativa dos 130 anos do Flamengo, que será comemorado no dia 15 de novembro. Camisa tradicional rubro-negra, short preto e meião rubro-negro. Essa foi a primeira vitória do Flamengo nos bastidores. Embora a Conmebol não obrigue mais o time visitante a jogar com o segundo uniforme, mas existia esse medo de a Conmebol solicitar o Flamengo para jogar de branco. E o Flamengo já se antecipou ao problema, pediu a Conmebol e a Conmebol aceitou o pedido do Flamengo. O Palmeiras nada pôde fazer porque quem define é a Conmebol. Então, definido o horário da final da Libertadores, 18 horas, horário de Brasília. O famoso 6 horas da noite, horário de Brasília. Existia a dúvida se seria 5 horas da tarde, como foi nos anos anteriores. Confesso para você que de 2019 para cá, pelo que eu me lembro, todos os jogos da final da Libertadores foram disputados 5 horas da tarde, horário de Brasília, e tinha gente noticiando que seria 19 horas. Então não foi nem 5 nem 19, acabou sendo 18 horas lá em Lima, segue sendo em Lima, tá, galera? O STJD marcou o julgamento de Bruno Henrique, informação que a gente trouxe mais cedo lá nas outras redes sociais, e eu vou ler exatamente o que eu postei para vocês não terem dúvida. Nova data marcada, STJD julgará recurso de Bruno Henrique na próxima segunda-feira. A audiência aconteceria na última quinta, vocês vão se recordar, mas foi adiada / cancelada por conta da situação de segurança do Rio de Janeiro, e aí o STJD decidiu desmarcar. Assim, o atacante ainda pode enfrentar o Santos nesse domingo. O Flamengo pega o São Paulo quarta-feira, amanhã, ele está suspenso, ele não vai estar à disposição, mas pega o Santos no domingo, ele fica à disposição normalmente, e aí a depender do que vai acontecer na segunda-feira para saber se o efeito suspensivo será mantido ou não. Enfim, a gente vai analisar esse caso aí, mas contra o Santos ele vai jogar. Ainda bem que marcaram logo isso para acabar logo de vez com essa história, porque tava um saco já as pessoas tratando como se o Flamengo tivesse sendo beneficiado nessa situação, e não está sendo beneficiado. Vou dar um exemplo, o Alan lá do Palmeiras também está jogando com efeito suspensivo. E alguém falou alguma coisa? Não. É só porque é Bruno Henrique, é só porque é Flamengo, tá? Essa é a grande verdade. E eu falei no meu último vídeo, quando ele estava mal, ninguém falava nada. Aí ele voltou a fazer gol, voltou a decidir um jogo com a camisa do Flamengo, pronto.
E aí todo mundo lembra do efeito suspensivo do Bruno Henrique. Dito isso, galera, vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui. Vamos lá. Lista de relacionados do Flamengo, galera. Vou pegar aqui a lista de relacionados, porque tem duas boas novidades para o técnico Felipe Luiz. Relacionados: Alexandro, Ayrton Lucas, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton, Cebolinha, Guilherme Varela, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Galera, vamos lá. Duas boas novidades aí, ó. Carrascal, mas Vene, e o problema na costela? Eu vou ler exatamente o que a pessoa me disse lá no Flamengo, tá? Porque não tá certo o Carrascal entrar em campo. Eu perguntei, ele já está recuperado? Não dá. Aí a pessoa respondeu, não dá para dizer isso, de recuperado. Dá para dizer que melhorou muito, mas ainda está sendo monitorado para ver se tem condição de jogo. Pelo que eu entendi aqui, a pessoa quis dizer que ele não está certo para jogar contra o São Paulo, embora tenha viajado, embora tenha sido relacionado. Já o Cebolinha, o que me espantou foi porque até ontem ele não tinha treinado com o grupo. E aí hoje ele foi relacionado. Tudo bem, ele pode ter treinado com o grupo hoje, mas me chamou a atenção. Enfim, eu acho que são duas boas notícias, tendo em vista que é o setor ofensivo do Flamengo, que já tem a ausência do Pedro. O Bruno Henrique suspenso, tá? Para esse duelo. Everton Araújo também está suspenso. E aí fica aquela dúvida de como o Felipe Luiz vai montar o time. O provável time, segundo me relataram, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino. Esse time aqui não tem condição de vencer o São Paulo na Vila Belmiro? Eu acho que tem plenas condições e eu quero saber de vocês. Vocês concordam se o Felipe Luiz botar esse time aqui titular? Faria alguma mudança? Qual seria o time de vocês? Podem comentar à vontade, tamo junto. Hora de falar sobre o Flamengo. Pedro deve iniciar trabalhos controlados dentro de campo nessa quarta-feira. Você lembra, o Pedro sofreu uma fratura no antebraço no jogo contra o Racing, pelo menos 4 a 6 semanas de imobilização para que exista a calcificação do osso. Importante registrar que esses trabalhos a partir dessa quarta-feira no campo serão trabalhos bem específicos, apenas para desenvolver e não perder a força na região das pernas. O braço segue super imobilizado e o Flamengo tenta que o Pedro volte antes da final da Libertadores. Até por isso está trabalhando na criação de 2 tipóias diferentes, para proteger o jogador e evitar qualquer tipo de problema no antebraço. Pedro não tem a intenção de voltar se estiver sentindo dor ou se esse retorno colocar em risco a recuperação do seu braço, mas gostaria muito de participar da final da Libertadores, jogo marcado para 29 de novembro contra o Palmeiras em Lima, capital do Peru. Só para registrar que o Flamengo ainda não terá Léo Ortiz no confronto dessa quarta-feira contra o São Paulo na Vila Belmiro. Ortiz fez muita força no tornozelo que já estava machucado na partida contra o Racing e será poupado. Carrascal sofreu um edema, mas também um estiramento na costela direita e deve precisar de mais do que os 2 jogos inicialmente previstos. É um Flamengo com algumas mexidas para a partida contra o Tricolor. Rubro-negro não pode perder pontos sob o risco de ficar mais distante do Palmeiras.